Olá, olá, bem-vindos a uma reflexão da ecologia educacional que não estava agendada, não é? Não foi publicitada. Eu e o Martin e eu, bem, enfim. Mas há coisas que realmente têm mais peso na minha vida, não é? E realmente chegar até vós através destas reflexões, independentemente de publicidade ou de falta de marketing, não é? A ideia que eu proponho hoje é exatamente esta reflexão de final do ano, não é? Estamos quase a chegar ao final do ano 2023 e falar-vos aqui um pouco sobre este movimento da ecologia. E porquê que estou novamente a falar sobre isto? Porque é engraçado como as coisas vão acontecendo devagarinho, não é? As coisas vão acontecendo no seu percurso natural e a ecologia tem ganho este caminho, não é? De forma muito tranquila. Como vocês sabem, sou sempre a falar sobre isto. Eu sou educadora de infância, trabalho diariamente como educadora de infância e todo o meu tempo extra, que não é muito, não é? É dedicado à ecologia. Sendo que este projeto, este movimento começou exatamente com esta necessidade de fazer algo de diferente, de melhor para a educação. E a ecologia é exatamente isto. E aquilo que vos trago hoje é reforçar esse movimento, reforçar esse pedido. Nem sempre as coisas são tão lineares, nem sempre as nossas ideias, não é? Na nossa vida correm de forma tão translúcida, sem obstáculos. Muitas vezes é exatamente o oposto. É vida. Isto que acontece é o sinónimo de vida, ok? Tal como na educação. As coisas não são simples, as coisas não são fáceis, nem tem que ser. A educação é exatamente um processo, um caminho, que pode ser sempre melhorado, pode ser sempre assimilado de uma outra forma. E hoje aquilo que vos falo é sobre o espírito do educador. Sabendo vós que, como eu já costumo falar, para mim, enquanto profissional de educação, enquanto ecologia educacional, para mim todo o educador é aquele que se relaciona com uma criança ou com um jovem. Então todo o adulto é um educador, mesmo tendo consciência ou não sobre a sua relação. Mas enfim, então o que é isto do espírito do educador? E porquê é que eu vos estou a falar hoje sobre isso? Este Natal, a Bia, a minha filha mais velha, deu-me um livro de Maria Montessori, que ainda só li algumas páginas, lá está, eu devia estar a ler outras coisas porque eu tenho uma tese para terminar, mas enfim, não importa. Continuando. E lá nas primeiras páginas a Maria Montessori fala sobre isso, sobre o vasto conhecimento que o adulto tem, o vasto conhecimento que as escolas querem fornecer aos jovens, aos alunos, todas as inovações realizadas, sendo que nada disso vai ser utilizado de uma forma útil, a menos que o educador, o professor, não altere o seu espírito de professor. O que é o espírito? Como é que um educador educa? Como é que um professor ensina? Como é que um pai educa? Nós adultos somos minados de crenças, de opiniões, não é? De julgamentos, que faz tudo parte da nossa vida enquanto ser humano em evolução. Está tudo ok. Mas quando passamos de uma função não só enquanto adulto que se está a criar e educar, mas passamos para uma outra posição que é de educar, de se relacionar com o outro, isso muda de figura. É extremamente difícil e é extremamente doloroso muitas vezes. Nós queremos educar, nós queremos relacionar-nos com o outro, querendo transmitir, a nossa intenção é uma intenção boa de querer transmitir um conhecimento, uma informação,
sendo que muitas vezes nos esquecemos do essencial. Qual é a nossa intenção? Que espírito deve estar em nós, como diz Maria Montessori, para fazer chegar a informação. Ao longo de todos os meus estudos e à medida que vou fazendo, não é, vou caminhando na minha contínua instrução enquanto educadora, cada vez mais fala sobre a relação do professor e aluno. Que o professor terá, não é, a responsabilidade de chegar ao aluno, mas o aluno também tem a responsabilidade de querer aprender. Isto realmente é uma linha tão ténue, é uma linha tão quase que invisível sobre isso. E é exatamente aí que está o segredo para que tudo corra bem, para que tudo corra dentro do expectável, dentro da harmonia das relações. Como é que um aluno deixa de querer aprender? Sim, porque quando nascemos, não é? O bebê explora naturalmente, fora qualquer tipo de perturbação, ele explora livremente. Naturalmente, ele quer saber, ele quer mexer em tudo, não é assim? Como é que isso é parado? Porquê que isso acontece? O que é que aconteceu para que a criança deixe de querer saber coisas? Nós, enquanto adultos, temos que ter muita atenção àquilo que nós fazemos, àquilo que nós dizemos quando estamos perante uma criança. E quanto mais pequenina, mais a nossa consciência deve ser ainda maior. Porque ela não filtra, ela suga tudo. Não é assim? Então, João, tens que estar constantemente a ter atenção àquilo que dizes, àquilo que fazes, como se fosse um polícia. Eu tive uma vez uma aluna a falar sobre isso. E eu respondi, é mais ou menos isso. E é essa a diferença que faz em que tu utilizes, desfrutes da tua vida e que estejas apenas só a passar por ela, a sobreviver. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida com todos os obstáculos e com todos os desafios que existem e se parássemos para pensar um pouco sobre isso, porque é que em vez de, quando muitas vezes dizemos porque só a mim, porque é que só acontece isto comigo, não olhamos de outra forma, a forma de, ok, isto aconteceu e eu posso fazer isto e aquilo outro, por exemplo, não é? Eu costumo brincar e dizer que tenho uma fórmula mágica, uma fórmula matemática, e eu não gosto assim muito de matemática. Será que aconteceu comigo na infância para não gostar de matemática? É uma pergunta, não é assim? Enfim. Ou porquê é que eu construí isto em mim que eu não gosto de matemática? Enfim. O facto é que para um desafio arranjar 3 soluções. Não é bem assim, João. Exercita. É um exercício. Então só tens que exercitar isso. Quando acontece um berbicacho, não é? Como fazemos sobre isso? Ok, arranjar 3 possíveis soluções. É a mesma coisa com a educação, é a mesma coisa com nós queremos transmitir ao nosso aluno qualquer informação. Porque o que é que me vale eu ter um mestrado em engenharia não sei quantas, ou doutoramento em matemáticas aplicadas, sei lá, estou a inventar aqui umas cenas. Se eu não consigo passar essa informação a outros para que o conhecimento possa continuar. O conhecimento, se ficar estagnado só em mim que sou adulto, de nada vai usufruir a evolução humana. Ok? Então, que a nossa escola seja exatamente um espaço de aprendizagem. Que uma família seja exatamente um espaço de conexão, de realização, de apoio. Difícil. É difícil porque temos que ajudar os nossos jovens e crianças a lidar e a superar os seus próprios obstáculos, tendo que nós, adultos, desconstruir traumas já feitos. Reprogramar novas aprendizagens para que na relação com os nossos, a nossa relação com os nossos seja diferente.
Claro que eu estou a falar sempre nestas duas vertentes, profissional e mãe, não é? É muito difícil, enquanto mãe, muitas vezes atuar com esta ligação tão intensa, não é? Com os meus. Porquê? Porque realmente é difícil quando nós... É mais fácil, assim, que é mais fácil de fora olhar, ou seja, dissociar. E muitas vezes eu não consigo dissociar na hora, não é? Ter esta clareza de espírito. Preciso de exercitar mais, não é assim? Agora, enquanto profissional, aquilo que eu noto muitas vezes é que, por mais conhecimento que tenhamos todos, por mais inovadoras que sejam as tecnologias, é necessário que o adulto olhe para si, enquanto profissional de educação, e pense qual o seu estado em estar na escola, qual o seu espírito enquanto professor. João, eu gosto muito da tua fala, acho isso super interessante, mas na prática não é execuível. Por isso é que eu comecei por falar que eu estou na área. Nem tudo para mim é um mar de rosas. Muitas vezes eu vejo ao meu redor aquilo que eu abomino, aquilo que eu não defendo. Ok? Então, não é só tu que tens desafios, ou não é porque eu tenho este movimento de ecologia que para mim é fácil, ou é mais fácil. Muitas vezes é o contrário. Porque a vida não é... Nada é perfeito. Nós adultos, nós pessoas, não é? Nós seres humanos não somos perfeitos. Então, todo este processo de ecologia começou, não é? Há 2 anos atrás, não é perfeito. O que é a palavra ecologia? No outro dia alguém me perguntou aqui no Insta, um rapaz me meteu conversa comigo a perguntar isto, o que é ecologia, porque é o nome. A ecologia é exatamente isso, é uma conexão de diferentes temáticas. Porquê? E para quê? Porque com diferentes temáticas nós conseguimos chegar ao maior sucesso em quê? Na educação e na relação humana. Se eu estiver estanque num conhecimento só, eu não consigo chegar, não consigo ter flexibilidade para chegar aos berbicaços, aos desafios da educação. Então, nós que estamos na educação formal, digamos assim, todos os profissionais que estão na educação formal, que não fiquem estanques num conhecimento só. Não fiquem estanques naquilo que aprenderam lá atrás. Procurem novas informações e mais. Não é só o procurar novas informações, é o que fazer com elas. Como eu estava a dizer há pouco, na prática, não é? Na prática, eu também estou numa sala em que para mim, no meu ver sobre educação e para a educação, é uma sala cheia de crianças a abarrotar e para poucos adultos. Como em todas as nossas escolas do nosso país. E que movimento é que nós, enquanto profissionais, podemos fazer sobre isso? Como é que nós podemos chegar às direções? Como é que as direções podem chegar a outras instituições? Então, tudo isto é um processo. Não quer dizer que seja fácil. Quer dizer que nós temos de ter convicção daquilo que estamos a fazer e convicção daquilo que estamos a defender. É possível que as coisas possam ser mudadas, é possível que as coisas possam ser alteradas. É possível que nós, com o conhecimento que temos hoje sobre educação, devemos apostar não só em tecnologias, não só em inovações pedagógicas. Nada a nível pedagógico precisa ser inventado. Já tudo foi inventado, já tudo foi escrito. É preciso agora ser realizado. E para realizar essas inovações pedagógicas já de há muitos anos, é necessário que o profissional tenha uma ginástica mental, que se consiga reprogramar. Aí está a cereja no topo do bolo. Aí está o conseguir chegar cada vez mais perto ao sucesso educacional. Esta capacidade de se reprogramar. Este é o espírito de um educador, de um profissional de educação, de um professor. Transmitir o conhecimento, não depositar conhecimento. Transmitir conhecimento é tão simples como transmitir o gosto por querer aprender, o gosto por querer saber mais. Então, esse é o espírito que deve ser incutido no aluno.
Mas que para que possamos fazer isso é necessário que o próprio adulto tenha essa flexibilidade de se reprogramar. Então, mas eu vou estar agora aqui a remar contra a maré, toda a gente faz assim, porque é que eu hei de ser diferente? Não tens que ser diferente só porque sim. Se estás na educação e a tua visão, a tua linha é esta, não é? De relacionar-te com os jovens, com os teus alunos. Tens uma prioridade em relação ao transmitir conhecimentos com uma intenção, com a utilidade dessa informação, com o querer chegar até o aluno, conhecer o aluno. Se essa é a tua linha, então não tenhas medo ou receio de ser diferente ou medo de ter represálias em relação a colegas de trabalho. Assuma isso. Como é que nós podemos assumir isso sem nos sentirmos, se calhar, prejudicados? Pesquisa, estuda, lê outras coisas, gera o teu tempo para teres tempo para ouvires, para leres algo. Só com conhecimento nós conseguimos chegar até ao outro. Só com conhecimento podemos nos defender de quem não sabe. Então, essa é a nossa intenção enquanto profissionais de educação. É reprogramar o nosso espírito, reprogramar a nossa intenção. E é essa a reflexão que eu vos deixo hoje. Trazendo esta não tão novidade, não é, sobre a ecologia, mas realmente é necessário que nós comecemos a pensar na educação e sobre a educação, olhando para dentro de cada profissional de educação. Só nesta vertente profissional, ok? Claro que se eu vos disser, porque é a minha convicção, não é? Que todos os adultos que se relacionam com crianças são seus educadores. Não tem como. A criança absorve tudo. Então o adulto tem esta responsabilidade de olhar para dentro, mas não de uma forma egoísta, não é isto que eu estou a falar e tu sabes, não é? Olhar para dentro é exatamente isto, é perceber o que é que eu quero dizer com isto, como é que eu quero chegar a esta criança, que relação é que eu quero ter. Sendo profissional de educação, deixo-te aqui esta reflexão de final de 2023, que é que espírito de educador és? Que espírito queres transmitir ao teu aluno? O que é que queres ver mudado na escola cá em Portugal, não é? O que é que tu queres mudar? Começa por ti e faz pequenas mudanças. Nós não temos que mudar tudo ao mesmo tempo. Tudo a toda a hora. Ok? Então é pequenas mudanças no nosso dia a dia. E é isso, Ana. O professor marca a criança para toda a vida. Um dia, se eu te contar a história da minha infância em relação aos profissionais de educação, ai, Ana, meu Deus, como marca para o bem e para o mal, exatamente. E exatamente por isso nasceu a ecologia. Para que nós tenhamos esta consciência sobre as marcas que deixamos na criança, no jovem, como podemos alterar, como podemos modificar, melhorar a nossa relação connosco enquanto adultos. E deixo-vos aqui esta reflexão sobre o espírito de adulto educador que queremos ser. E que espírito queremos que a nossa escola, este espaço de aprendizagem, que espírito queremos que a nossa escola em Portugal tenha. E cada um de nós, com pequenos passinhos, cada um de nós enquanto profissional de educação pode e deve fazer atuar todos os dias. Então deixo-te aqui três valores da ecologia, não é? deste movimento, que são valores que estão constantemente comigo. Porquê? Porque as coisas não são sempre fáceis, não é? E há que ter a coragem para assumir aquilo que defendemos. Há que ter coragem para falar aquilo que estamos a estudar e aquilo que outros estudiosos já falaram sobre educação. Não é apenas uma opinião de uma simples educadora de infância. Entendem? Então, coragem. Saber o nosso propósito. Eu escolhi esta profissão. Qual é a minha intenção?
ok? Que espírito tenho eu enquanto profissional de educação? Coragem, propósito. E por fim, o vínculo. O vínculo é cola. É a cola entre o profissional e a criança. É a cola entre a mãe e o pai e a criança. O vínculo é a cola que nos segura a todos. Uma cola autêntica, ok? Este vínculo, esta relação que nós temos entre nós próprios e a criança que está à nossa frente. Coragem, propósito e vínculo são os valores que te deixo para pensar, para refletir neste final de 2023 e que, com coragem, propósito e vínculo, possas pensar sobre 2024 e, se és profissional de educação, que te ajude a iluminar estes pequenos passinhos para transformar, para melhorar a nossa escola, a nossa educação em Portugal. Ok? Vínculo tem a ver com a relação afetiva, exatamente. É isso mesmo, Ana. Um beijinho muito grande a todos. Desejo-vos uma excelente entrada em 2024. Que fiquem junto dos vossos, com muito amor, muita luz e que pensem sempre nesta nossa intenção ao estar com uma criança, com um jovem. Não pensem que lá porque não são professores ou porque não são educadores não estão a influenciar, estão. Todo adulto que se relaciona com crianças ou com jovens são educadores. Então vamos todos ter coragem, vamos todos saber o nosso propósito e ter maior vínculo conosco e com as crianças que estão à nossa volta. Um beijinho muito grande para todos. Bom 2024. Fiquem bem.